Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Falta tirar aqui. Vai sair daqui. Pronto. Embora esteja com um recadinho aqui do StreamYard para mim, não vai atrapalhar em nada, não. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia Contos e Casos Espirituais. Estamos no livro Depoimentos Vivos. Hoje uma história intitulada Amarga Experiência. E ela é. Mas para a gente começar bem, como ela é longa, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, por mais um dia. Gratidão, Pai, pela vida. Gratidão, que a vida é tão boa, Senhor. Por mais difícil que ela possa parecer, que ela possa ser, que a gente possa senti-la como extremamente difícil, viver é muito bom. Senhor Jesus, gratidão pela sua misericórdia em relação a todos nós, fracos, sofredores, enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma. Mãe Maria, gratidão pelo muito que nós recebemos da sua misericórdia também, principalmente para aqueles, mãe, que partiram por conta própria antes da hora. Que a tua luz, mãe, envolva a todos. Gratidão a cada companheiro desencarnado que estende as mãos para nós, encarnados e desencarnados, e que todos nós possamos estar em paz. Graças a Deus. Vamos lá. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Depois eu vou pedir, se a produção estiver por aí, que já estão me deixando sozinha para fazer as minhas besteiras, para ver se tira esse comentário aqui da StreamYard, lembrando como os comentários entram no ar, ok? Esse lembrete para mim acabou ficando aqui na tela. Vamos lá. É uma história, gente, que é autoexplicativa. Não vou fazer muitos comentários,
Vocês vão entender. Amarga experiência. Os espíritos que se santificaram na compaixão e na caridade trouxeram-me para que eu narre a minha desventura após ter sido socorrida quando por primeira vez aqui estive. Então, ela voltou. Ela foi parar na sessão mediúnica, recebeu os primeiros socorros e agora está voltando para contar o que aconteceu com ela. Ela não dá o nome, H, pronto. Sou suicida. Uma infeliz que trucidou todas as oportunidades próximas de ventura e felicidade com as próprias mãos. Rebelde, que desagregou a sublime construção da vida. Ingrata, que recusou o vinagre da experiência para sorver a água pestilencial do charco de inenarrável aflição. Rebelde, no Livro dos Espíritos, diz que todos nós somos rebeldes às leis divinas. Uns em maior, outros em menor grau. Né? Mas aqui, o planejamento reencarnatório é uma coisa tão complexa, tão detalhada, que aí quando acontece isso aqui, é muito triste, é muito doloroso para aquele que faz isso. Ela achou que a vida dela estava ruim, recusou o vinagre da experiência, era amargo, ok? Para beber água suja de um charco, de um pântano, de inenarrável aflição. Quase todos os nossos companheiros suicidas tentam descrever, é só ver a memória de um suicida, tentam descrever o que eles passam no plano espiritual e não tem como. Porque é uma coisa que está tão acima da nossa compreensão que fica difícil até deles falarem. E ela começa a contar o que aconteceu para ela fazer essa tolice, digamos assim. Católica, desde muito cedo, atingia a adolescência fantasiada pelas ambições da educação em regime de futilidade. Bom, então a gente já viu que a educação dela em casa deixou muito a desejar. Não tem valores, não haviam valores morais, embora católica. Então havia uma religião, mas pelo jeito não se preocupavam com ela, com essa religião. Meus pais, embora bons, preocupavam-se mais com a estética do corpo e com os triunfos da carne do que com as bases morais e espirituais dos filhos. Aí a coisa complica. Complica muito. Então, o que ela está falando aqui? A beleza, né? E vencer na matéria, o sucesso material, do que bases morais e espirituais dos filhos. Fiz-me, assim, atleta da natação,
pagando um alto preço pelas minhas incursões ao mar, sendo vítima de lamentável acidente que me desfigurou a perna, deixando-me, além disso, um profundo trauma interior. O que aconteceu? Ela não conta. O que houve que machucou a perna dela desse jeito, que ela teve que parar de nadar. Ambiciosa e atormentada, confundi amor com desejo. Comum isso acontecer. Muito comum. As pessoas acham que amor é química. Aí, quando o laboratório explode, fica como? Não fica, né? Pois é. Então, ela confundiu amor com desejo, escolhendo para amar um moço que estava longe de corresponder às aspirações dos meus sentimentos de menina moça que sonhava com um lar. Ué, por que escureceu aqui? Bateria tem. Não, ele não gostava dela. Simples assim. Ele não gostava. Né? Ela queria casar e tal. Ficou com esse cara. Esse cara não estava nem aí para ela, no final das contas. Né? Noivos. Chegaram a ficar noivos. Senti-me traída, percebendo-o distante e frio, sem a necessária dignidade para desfazer o compromisso que assumira espontaneamente. Então, o cara também estava nem aí para ela, mas também não teve a dignidade, como ela fala, de se separar dela. Numa manhã de loucura, após uma noite interminável de conflitos, sorvi desesperada alta dose de tóxico letal que me venceu o corpo sem me destruir a vida. Antes, porém, redigir uma carta grafada com o suor da alma, suplicando perdão aos meus pais. Que besteira, meu Deus do céu. E aí começa. O verdadeiro tormento começa a partir de agora. O que aconteceu depois daquele torpor que me levou ao corpo, não posso descrever. Tive a impressão que despertei subitamente, desacorrentando-me dos grilhões que me arrastaram até o gesto de loucura. Ao dar-me conta do que fizera, desejei recuar. Era tarde. André Trigueiro, para fazer o livro dele sobre suicídio, entrevistou algumas pessoas que sobreviveram à tentativa, perguntando a elas qual seria, o que passou na cabeça delas na hora, por exemplo, pulou de uma ponte. O que passou ali antes de chegar, bater na água? Arrependimento. Alguns se salvam, outros não. Como ela fala aqui, ao dar-me conta do que fizera, desejei recuar. Era tarde. Já estertorava, padecendo convulsões lancinantes. Veneno fazendo efeito. Pensei em suplicar por socorro, mas o turbilhão em que me debatia não me permitiu fazê-lo. Digo melhor,
a garganta em brasa viva, não atendi ao desespero do meu arrependimento. Tentei erguer-me e tombei desgovernada, sem qualquer controle, comburida, ou seja, queimando por dentro, pela substância que ingerira. Oh, meu Deus! As labaredas que ardiam desde o estômago ao cérebro fizeram-me dormir ou desmaiar momentaneamente num sono agitado. Colapsou, né? Logo, porém, despertei para o inferno, que nenhuma palavra na terra pode definir. Inferno que se alonga até hoje, mais de 20 anos transcorridos, conforme fui informada, diminuindo de intensidade uma que outra vez para logo recomeçar. Dizer o que é o sofrimento de quem tripudia sobre as dádivas da vida é tarefa quase impossível, mesmo para as inteligências mais lúcidas. A gente não tem palavras para entender, para descrever e tentar entender. Não tem. Sei que gritei, rasgando as vestes, que me atirei sobre as paredes imóveis em desespero de fera, não conseguindo diminuir a agonia que me devorava interiormente sem cessar. Debati-me até a perda da consciência, a fim de despertar com as dores ora aumentadas pela violência dos impactos novos que me aplicava no desespero de animal ferido irracional. Sem ter ideia exata do que me acontecera, saí em desabalada correria pela rua imensa, sem nada distinguir, como se a terra estivesse envolta num eclipse, e o céu sem estrelas, sem luar, atropelando tudo e todos, deixando-me também atropelar. Essa escuridão que ela está vendo é o plano espiritual. Ela já estava fora do corpo sem perceber. E esse desespero toma conta de todos eles. Pelo menos da maioria deles, consta lá em Memórias de um Suicida. Desarvorado, para usar a palavra desarvorado é pouco, muito pouco. O desespero é tão grande, né? Ela saiu correndo, mas não via nada. Estava tudo escuro. Tudo em volta dela era escuridão. Só que ela fala que atropelando tudo e todo, deixando também atropelar. Porque ela deve ter encontrado com outros em situação idêntica e saiu batendo uns nos outros. O desespero é tão grande que se batem uns nos outros. As pessoas têm medo de estudar o livro Memórias de um Suicida. O início do livro é forte, é. Mas é preciso, é necessário estudar esse livro. Como ela fala aqui, o tempo aqui é medido pela extensão da dor. Perdem a noção do tempo completamente. Viu que ela falou ainda agora? 20 anos depois no centro espírita que ela foi a já se passaram 20 anos, desde o momento do suicídio dela. Perde o tempo, não sabia mais se era dia, se era noite, tudo escuro. O tempo aqui é medido pela extensão da dor. Assim, senti subitamente que uma força terrível
me arrastava para uma furna escura e lodosa, com matéria em decomposição, apodrecendo, constatando, depois de inauditos esforços, que aquele era o meu corpo, a confundir-se com a lama. Então, já tinha ocorrido o enterro, mas como é que ela foi parar lá? Há uma atração magnética muito forte entre nós, espíritos, e o nosso corpo físico. É preciso que haja para que a gente fique também aqui na carne e se expresse através do corpo físico. Quando ocorre esse rompimento brusco, ainda há essa atração magnética. Como que a gente se identifica? Quando a gente olha no espelho e vê o próprio corpo físico, correto? Então, essa imagem fica na nossa mente, somos assim. E existe um magnetismo, tanto que existem os chamados passes magnéticos, com doação dessa energia para quem estiver necessitado. Então, esse magnetismo, essa força de atração, como ela falou, a arrastou para dentro do túmulo. Percebi-me, então, estupidificada, numa forma brutal, absolutamente igual ao modelo que se desfigurava. Então, ela olhou para ela mesma, ela viu, tá igual. Só que o modelo estava se desfigurando, através da qual sentia e experimentava a invasão dos vermes que se locupletavam, invadindo-me todas as células, da cabeça aos pés, enquanto por dentro a labareda do veneno continuava queimando-me as vísceras interminavelmente. Isso acontece. Então, eles dão de cara com o próprio corpo físico. Alguns tentam levantar o cadáver. E o momento da partida violenta impacta de uma forma tão grande a mente do suicida, que aquele momento se repete N vezes, sem fim, vambora. Digamos que a pessoa se joga de algum lugar alto. Ela revê, se sente caindo N vezes. E recomeça, vai para baixo, sobe, desce, vai, sobe, desce, sobe, desce. E ressente aquelas dores todas, a sensação da queda, as dores todas, sente. Nossa companheira aqui partiu através do veneno, então ela continua sentindo. O perispírito reflete o pensamento e o sentimento. Então, ela ficou sentindo aquilo tudo. Os que se jogam na frente dos trens sentem o impacto e depois querem recolher os pedaços do corpo para poder... Ai, meu Deus, é um desespero. Eu era como uma fornalha de aço derretido. Assim mesmo, sentia-me sem forças para gritar, traduzindo a sensação terrível da asfixia na cova onde estava, acompanhando o nefasto banquete da minha ruína. Como é possível sofrer-se tão variadas dores? Não sei dizê-lo. Quanto durou tudo isto? Não recordo. 1000 vezes acordei para dores maiores, sem o direito de um repouso, porquanto o sono ligeiro era feito de pesadelos, em que monstros desfigurados se me apresentavam, afirmando-me ser aquilo a morte que eu queria, embora sentindo-me viva, e ameaçavam. Isto é a morte dos réprobos e dos covardes.
ela caiu nas mãos de bando de espíritos que pegam os suicidas, porque através do fio de prata ainda está escoando a energia vital, que quando a gente encarna, traz o charcado perispírito, vamos dizer assim, uma forma muito simples, para fazer com que o corpo funcione, e a gente mantenha através da alimentação, por exemplo, os cuidados físicos. Eles querem absorver essa energia, feito uma esponja, para ter a sensação de que ainda estão vivos. E, produção, se você estiver na área, não sei como eu botei esse recado de StreamYard aqui. Se você puder tirar, eu agradeço. Então, existem esses bandos de espíritos que se aproveitam dessa energia, pegam os suicidas, se aproveitam. Então, quando são levados para o Vale dos Suicidas, é uma bênção, para que não aconteça com eles o que aconteceu com ela. Como ela era católica, munido de tridentes, como se fossem figuras da mitologia do horror, cravavam meu corpo infinitamente dorido, banqueteando-se nos tecidos em desorganização, como se estivessem no lupanar de loucos. Nos espíritos, na hora do desencarne, na hora do enterro, os amigos do bem, eles espalham essa energia, esparramam, né, desfazem, para que não aconteça isso aqui. Mas a suicida, banqueteante nos tecidos em desorganização, como se estivessem num palar de loucos, enquanto gargalhadas inesquecíveis estrugiam no ar. Assim era o sono a que eu tinha direito, acordando exausta numa realidade muito pior do que o pesadelo da minha alucinação. Oh, meu Deus, se eu pudesse gritar para que os que esperam encontrar no suicídio a porta do repouso sem fim e do esquecimento sem cansaço. Se me fora dado bradar para o mundo o que é o suicídio, e se as pessoas do mundo quisessem parar para ouvir-me e conhecer a tragédia dos suicidas. Não sei. Eu também ouvira falar de Deus e do que significa o hediondo crime do autoaniquilamento. No entanto, perpetraram dizendo fazê-lo por amor. Como se todas essas dores não bastassem, consegui evadir-me da prisão tumular e volver agônica, sem saber como, à minha casa, à minha família. Ela nem percebeu como é que foi parar lá, bastou pensar, foi. Quanta desolação! Havia muito ressentimento por parte de meus pais contra mim. Meus irmãos se esforçavam por esquecer-me e a vergonha que eu lhes impusera. Os meus retratos haviam sido arrancados das molduras e destruídos, bem como tudo que me dizia respeito ali não tinha mais lugar. Meus pais proibiram que se pronunciasse meu nome em casa. Tentei falar-lhes, suplicar-lhes, se não perdão, pelo menos piedade. Ninguém me ouvia ou sentia. Subitamente, desgarrei-me dali, acionada por força cruel, violenta, deparando-me noutro lar. Era a residência atual do meu antigo noivo. Por pouco não o reconheci. Consorciara-se com a outra, ora infeliz, pois brindara a pobre companheira com o seu caráter infame, levando-a à sorte dos desesperos, que a tem aniquilado no vórtice de decepções sem nome. Outra coisa, os que são arrebanhados, digamos assim, pelos lanceiros de Maria, é para que não fiquem junto dos encarnados, que poderiam levar os encarnados à loucura. Então, levando-a à sorte do desespero,
que a tenha aniquilado no vórtice de decepções sem nome. Esqueceu-me o ingrato, descobriu ébrio, vulgar, e pensar que, por ele, destruí a minha vida louçã, mergulhando neste labirinto sem saída, neste pântano sem terra firme, entregue pelas minhas próprias mãos a bandos infernais de salteadores desencarnados que me venceram as últimas energias. Isso existe. O rio das lágrimas que me chegavam aos olhos por fim secou, como lava que se fizesse pedra. Os últimos vislumbres de esperança se apagaram. Eles buscam uma saída, aquilo, mudar aquilo, apagar, acabar com esse sofrimento todo de alguma forma, porque olham para eles mesmos e veem o perispírito igual ao corpo físico e acham que estão vivos e não estão, daqui a pouco o sofrimento em cima, olha. Então, os últimos vislumbres de esperança se apagaram e a débil, frágil, né, crença em Deus não me pôde dar paz naquele pandemônio. Um dia, não sei quando, alguém lembrou-se de mim, chamando-me pelo nome, com unção e ternura que me alcançaram. Senti como uma breve aragem rociar-me. Desde então, de quando em quando, essa doce voz intercede, rogando a Deus por mim, aliviando-me a agonia sem limite. Descobri que era a minha santa avózinha falecida que orava por mim. A prece em favor dos suicidas faz isso aqui em favor deles. Faz com que por alguns segundos passe tudo isso. Dá para respirar um pouquinho. Aí volta tudo de novo. Outra prece, outro intervalo. E a avó e continua, né? Descobri que era a minha santa avózinha falecida que orava por mim. E oportunamente, então a avó teve mérito para isso, aqui me trouxe para o mergulho nas forças do médium, que me renovaram, apesar do meu desespero incessante. Por primeira vez, me senti lenida e calma, escutando as palavras de alento e compaixão. E aí a gente vê a importância da doutrina espírita e de uma sessão mediúnica séria. Quando os companheiros, assim, todos eles, né, conseguem extravasar o que está no íntimo e ainda ficam, né, junto, né, perispírito a perispírito, as energias, né, do médium, dá uma revigorada. Renova, que me renovaram. E pela primeira vez, isso em 20 anos, desse sofrimento todo, me senti lenida e calma, escutando as palavras de alento e compaixão. A doutrina espírita acolhe esses espíritos. Tem um trecho da vida de Divaldo Franco, o filme está no YouTube, para quem quiser procurar, está lá, em que a irmã do Divaldo se suicida. E aí a mãe, o padre vai conversar, eles eram católicos, o padre vai conversar com a mãe, né? Lá, dá o conforto possível e tal, e diz que tem que deixar, que vai
estava na hora da missa. E aí a mãe pede que a missa seja rezada em intenção da filha. E o padre responde que não é possível. Eu disse, como assim, padre? Não, porque, né, pelas regras da Igreja Católica, não se faz missa para suicidas. Olha como é que é, padre. Que Deus é esse que não tem misericórdia? E aí ela estava na sacristia, levantou, assim, pegou um outro filho ou filha, não me lembro agora, que estava com ela, disse assim, nunca mais ponho os pés nessa igreja. Aí o padre se assustou, porque ela era muito ativa, mas assim, nunca mais ponho os pés nessa igreja. E a senhora vai aonde? Eu vou rezar pelos suicidas, que não tem ninguém que faça isso por eles. Aí nós vamos caminhando para o final, né, da história. A doutrina espírita acolhe obsessores, acolhe sofredores, acolhe, entende. E na hora do diálogo, é preciso que seja passado um mínimo de respeito, de entendimento acerca dos sofrimentos desses seres que estão, que para a gente não consegue nem entender o tamanho do sofrimento deles. Então, na hora da prece, do diálogo, uma sessão mediúnica, é um alívio imenso. Como ela mesma fala, na hora que a avó estava fazendo a prece, a avó já desencarnada, estava orando por ela, pedindo a Deus, intercedendo por ela, senti como uma breve aragem rociar-me. Ela com aquele tóxico, perdão, sentindo ainda os efeitos do tóxico, né? Deu uma aliviada. Todo queimando, ela sentiu como se fosse uma maragenzinha, um ventinho fresquinho, passando por ela, dando alívio. Desde então, voltei. Toda vez que entra um chamado assim, telefônica, atrapalha tudo. Oh, vamos lá. Então, voltando. Toda vez que a avó fazia prece por ela, desculpem, tá? Coisas de... E pior é que eu nem conheço. Cada vez que a avó fazia a prece, ela se sentia esse ventinho fresquinho passando por ela, né? E a agonia, sem limite, dava uma trégua. Então, ela foi para a sessão mediúnica, começou a se sentir mais aliviada. E ela vai terminando a comunicação falando assim: foi o início do meu longo e delicado tratamento que não sei quando terminará. E vamos combinar, vamos lá para a memória do suicida. Se a criatura reencarnou com, digamos, fluido vital para uns 70 anos e parte lá pelos 30 por conta própria, $40 de sofrimento. Se é castigo? Não. Eles não podem sequer serem levados para um hospital enquanto esse fluido vital não se esgotar.
é misericórdia para eles, para que os que estão no vale de suicidas e outros que são socorridos, para não acontecer o que aconteceu com ela, cair em mãos desses espíritos que se locupletam do fluido vital. Agora, o tempo para recuperação e depois as reencarnações, não vai bastar uma só. O único exemplo que, entre aspas, né, uma funcionou, Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas, em compensação, ela sentia tudo o que os personagens dos livros dela sentiam. Imaginem ela psicografando Memória de um Suicida. E ela disse, melhor dizendo, numa entrevista, que volta e meia ela ainda ia ao Hospital Maria de Nazaré, né? Porque ela ainda estava em tratamento. Tanto que uma vez ela foi, digamos, mais cedo, aí começaram a cumprimentar ela. Ué, você está por aqui hoje mais cedo? Provavelmente, durante os momentos de desprendimento do sono físico, quando ela não estava em trabalho, ela estava em tratamento. Em algum momento, ela ia lá para receber tratamento ainda. No Memórias, eles levaram mais ou menos, para mais ou menos, 20 anos, até começar o que se fala, o reequilíbrio propriamente dito, frequentarem aulas, né, trabalhar no plano espiritual, né, ligados ainda a outros que tentam suicídio, dentro e fora do hospital, para depois estudar muito, se preparar muito para reencarnar. Um do grupo, ele havia morto a amante, estrangulado a amante, e depois se matado. Ele não quis esperar esse preparo todo. Na hora que ele foi dar tchau para os outros que ficavam, ele já estava sem as mãos. E aí vamos em frente quando ela fala aqui. O que importa, porém, é que agora raciocino e suplico misericórdia ao Pai Amantíssimo, preparando-me em demorado curso para a recuperação. Claro que as minhas aflições não cessaram. Sofro-as, porém, em outras condições de ânimo. Ela está menos desesperada. Ela consegue ver um termo. Vai levar tempo? Mas vai acabar. Já não padeço a escravidão subjugadora dos meus adversários, os que, utilizando-se da minha fraqueza em processo de bem urdida indução hipnótica, me levaram ao suicídio. Então, ela era uma obsidiada, deixando-me entregue a mim mesma após a consumação do gesto. Então, o que acontece? A lei vê tudo isso. Vê os agravantes e os atenuantes. A misericórdia de Deus não cessa nunca. Embora o remédio seja amaríssimo, é o necessário para aquele momento. Tem que tomar. Adiantaria, olha só, aí os obsessores a induziram ao suicídio, ela se suicidou e depois caiu na mão desses bandos de espíritos inferiores.
E as frases finais dela. Adiantaria algo dizer que o suicídio não resolve? Pois bem, almas sofridas e combalidas, haja o que houver, por pior que se apresente a vida, em dores e provações, bom ânimo, suicídio jamais. Estou rogando a Jesus, no sentido de que alguém consiga ouvir as minhas palavras, nelas meditar, advertindo de que o suicídio é a desgraça do espírito. É tudo o que eu consigo dizer. H. Aí tem uma nota. As impressões deixadas pela comunicação foram inesquecíveis. O médium, em visível transfiguração, retratava na face, na voz, nos movimentos, todo o desespero e toda a amargura da entidade incorporada. A mesma coisa acontecia com Dona Ivone. Digamos que o cara é ótimo, perdão, o espírito, o encarnado se enforcou. Na hora da passividade, através de Dona Ivone, o pescoço inchava, o olho saía meio fora, se esbugalhava, a língua vinha para fora. Era um horror. Não é à toa que ela ficou em paz com todas as dívidas, Dona Ivone ficou em paz com todas as dívidas que ela adquiriu ao se suicidar. Quem já leu a trilogia sabe do que eu estou falando. Então, vamos fazer a nossa prece? Se tiver alguém aí que não estou conseguindo ver, oi, obrigada pela companhia. Pai amoroso e misericordioso, gratidão, Senhor, que as tuas leis sábias e justas proporcionam o melhor para as nossas vidas. E nós sabemos que reencarnação não é castigo, é reeducação. E que através da lei do amor, nós podemos ficar em paz com as nossas consciências e diminuir as nossas dores. E que o seu amor continua conosco, mesmo que a gente não perceba, encarnados e desencarnados. Seja o que for que a gente pense, fale,
Gente, desculpem, eu não sei se deu para acompanhar, mas o sinal foi embora aqui. Não sei o que aconteceu. Mas acabou o tempo. Até sexta-feira que vem, com outra história desse mesmo livro, Depoimentos Vivos. Gratidão quem esteve aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.